Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura bíblica diária é mesmo sensacional. Hoje nós vamos ler juntos capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. Vamos? Jesus prosseguiu: Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra será de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar.
e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, mas ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade: se alguém lhes der um simples copo de água porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as 2 mãos. Lá, os vermes nunca dormem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino dos céus com apenas um dos olhos que ter 2 olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca apaga. Pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz com todos. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Eles disseram: faremos tendas para ti, para Moisés e para Elias. Marcos diz que eles disseram isso porque não sabiam o que dizer, pois eles estavam aterrorizados com o que viram. O Pai não permitiu que eles sequer dessem continuidade àquelas palavras e apareceu numa nuvem, os cobriu e disse: este é meu filho amado, ouçam-no. Para entender isto, precisamos entender por que os discípulos queriam construir tendas. A palavra tenda aqui é a palavra skene, que significa tenda, tabernáculo,
do mais conhecido templo móvel de Deus, a partir do modelo do qual o templo de Jerusalém foi construído. Eram as tendas, o tabernáculo do deserto. Quando os 3 discípulos viram Jesus no seu estado real, celeste e glorificado, pensaram logo em construir um templo, uma tenda, um tabernáculo, para que o Deus habite. Na verdade, eles queriam construir 3 templos. Um para Moisés, que representava a lei, um para Elias, que representava os profetas, e um para Jesus. Mas o Pai interviu e disse: é Jesus o meu filho amado, é Ele que vocês devem ouvir. Eu entendo que ele estava falando para não ouvirmos mais as leis e os profetas da antiga aliança, mas somente a Jesus. Ele é o Filho amado. O que Jesus, o Filho amado, que o Deus diz para ouvirmos, fala neste capítulo. O que você ouviu ele falar com você através dessas palavras? Eu ouvi, em primeiro lugar, que ele fala para que o Filho venha, é necessário que Elias venha primeiro, restaurando todas as coisas. Nós que esperamos a vinda do Senhor, a segunda vinda, cremos que o Espírito que estava sobre Elias, estava sobre João Batista, agora está sobre a igreja, está sobre o nós, para que assim como foi com João Batista, também seja conosco, que devemos preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Nós também entendemos, em segundo lugar, que ele, quando liberta aquele menino possuído, que os discípulos não conseguiram por conta da sua incredulidade, entendemos que Jesus ensina, no nosso entendimento, que a caixa da incredulidade só é quebrada através da oração, do relacionamento. A fé, que inclusive na palavra original tem um dos significados, é relacionamento, é produzida através de uma vida de oração, de lugar secreto e de intimidade com o Senhor. Somente assim podemos destruir a incredulidade. Em terceiro lugar, eu entendo que ele ensinava sobre ser um Cristo. Ele anunciava constantemente e não deixava de falar sobre isso. Era como se dissesse: eu os alimento, eu os curo, eu os liberto. Mas a minha maior obra é apresentar a vocês o caminho da cruz. Em quarto lugar, ele fala sobre quem é o maior no reino. E aí vou simplesmente repetir exatamente as mesmas palavras. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Não, definitivamente o reino não é daqueles que querem ser grandes, que querem ser servidos, reconhecidos, aplaudidos, honrados, mas daqueles que aprendem a ser os últimos, aqueles que aprendem a servir. Não é sobre ser o primeiro da fila, mas sobre ser capacitado a ser o último. Como o mundo precisa ouvir essa mensagem. Durante pelo menos os últimos 120 anos, o mundo ouviu a mensagem, uma mensagem diferente. Ouviu uma mensagem mais ou menos assim: venha para Cristo e você agora será o primeiro. Mas o chamado real é: venha para Cristo e você aprenderá a ser o último. Eu passaria o dia inteiro só falando desse tema, mas precisamos prosseguir. Jesus ensina outros pontos importantes nesse capítulo, mas vamos ficando com estes. Porém, depois de ler tudo isso, eu entendo em parte a Pedro. E meio que também apavorado como ele, quero construir uma tenda. Também quero.
onde Jesus, e neste caso, no nosso caso, só Jesus nunca vai embora. Queremos construir uma casa para Ele. Queremos ser uma casa para Ele. Queremos ser a tenda, o tabernáculo, o templo móvel, onde Ele pode entrar, pode ficar, pode falar, Ele pode ser ouvido. Sim, minha oração hoje é: me deixa ser essa tenda e faz de mim um tabernáculo, um templo móvel, onde tu possas habitar continuamente e onde eu possa ouvir somente a ti. Me ensina a ser a voz que ressoa com a tua igreja, o Espírito que endireita os teus caminhos. Me ensina a vencer minha incredulidade no lugar de intimidade contigo. Me ensina a ser Cristo e aprender contigo a servir e a ser o último, para que tu apareças e o teu reino seja visto em mim e através de mim. Que eu aprenda a ser um nós com os teus filhos. Que retire o pecado de mim e, se for necessário, que arranque partes importantes de mim para que eu não tropece. Sim, Senhor, me deixa ser o lugar onde tu habitas e falas continuamente. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.